Sim. O professor, uma coisa muito importante, tá, para sua audiência. O problema do burnout, senhoras e senhores, não é o trabalho. Vou lembrar aqui uma frase que foi dita por um médico no século XVI, Paracelso. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A gente fica rezando para chover, né, depois que planta as sementinhas, só que se chover demais também, vai dar ruim. Exato. Aí depois que choveu, você reza para ficar um pouco seca, né, que aí você precisa secar o plantio, né? Então, a diferença da água trazer benefícios ou não é a quantidade. A seca também. O trabalho, idem, professor. E você fala O problema do burnout não é o trabalho. O problema do burnout, atenção, é o assédio no trabalho. Assédio. E eu falo sobre isso, professor, dentro de banco. Tem um banco que eu atendo que os líderes passam comigo com letramento de assédio. Por quê? Porque no passado, Rogério, eu vivi em ambientes com muito assédio. Mas não significa que agora eu posso assediar. Poder eu posso, mas é crime, o sexual inclusive. Né? E eu preciso já saber que o modelo de comando e controle não vai mais trazer produção, porque hoje as pessoas têm informação. Então não adianta maltratar um sujeito, não adianta bater nas pessoas para bater meta. Porque depois de uma meta eu tenho outra meta. Se eu não tiver uma meta saudável, não vai adiantar, né? E aí vai subindo. Exato. Aí, vamos dizer assim, é muito mimimi essa conversa. E eu volto com uma outra pergunta. É mimimi ou é falta de clareza na função? É falta de limite? É falta de boundaries, de fronteiras, né? Para a gente poder definir, como eu falei agora há pouco, né? Você precisa se conhecer para definir o que é limite e defender esse limite. Então são etapas. Isso não é milagre, não. Isso é autoconhecimento. E a gente imagina que fazendo o que gosta, você está sempre bem. Mas se você não parar um minuto, e quantas pessoas muitas vezes trabalham com um sorriso no rosto, mas chegam em casa destruídas, né? A gente fala, nossa, a depressão. A depressão é um processo, uma doença que vai crescendo a partir de problemas como o burnout. Você mesmo contou na sua palestra que você chegou ao ponto de quase ter um problema sério de saúde, que era ter um AVC, né? Em função disso. E aí eu pergunto, como pode a gente gostar do que faz? E aí você começa a perceber que você está fazendo errado quando você não dorme mais, ou você não vê mais os finais de semana como um momento de parar e descansar. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando, eu tiro 15 minutos de férias por dia. Eu falei, putz, minha cabeça explodiu. Eu falei, que maravilha, olha a ideia. E é isso mesmo, né? Eu gosto dessa expressão, minutos de férias por dia. Porque férias, professor, é você com você. Deveria, né, pelo menos. Então, é férias, você com você. O problema é que a gente está se recusando a tirar férias. Eu vejo também sobre a licença parental, algumas empresas oferecem licença para o pai, os pais não tiram a licença parental. O que vão pensar? Eu tive 5 dias. 5 dias. Você sabe que tem empresas que dão 2 meses e os pais não tiram? E o que muda na saúde, no desenvolvimento, né, de uma criança com o pai e a mãe presente. Total. Aí alguém vai dizer assim, isso é frescura, porque na minha época não tinha. Então vamos lá, gente. A gente viveu muitos séculos acreditando em coisas que não existem mais, ou não podem mais, né? Eu sempre gosto de usar o exemplo do cigarro. Antigamente podia fumar dentro do avião, hoje não pode, né? Até o século XVI, a Terra era o centro do universo. Depois, o Nicolau Copérnico trouxe, né, dados que, olha, não fazemos parte de um sistema solar dentro de um universo muito maior. Então, a gente precisa reconhecer, sabe, professor, que não é porque já existiu no passado que vai continuar existindo. As ideias muito equivocadas, de tão repetidas, elas passam a ser verdades, e não é assim. Então, na questão do trabalho, vamos lá, professor, nós precisamos nos incluir na agenda para dar conta dela. E quanto mais eu fico preso ao passado, atenção, mais eu estou abrindo a porta para a depressão. Eu entrevistei uma médica muito interessante, a doutora Ana Beatriz Barbosa, autora de muitos livros, e ela diz, depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro, e o burnout é excesso de presente. Perfeito.
E faz todo sentido. Quando você não aceita as mudanças, quando você fica preso no passado, o seu corpo vem com a depressão para te dizer assim, olha, mudou, a vida mudou, nós mudamos, sabe? Se você quiser ficar agarrado numa verdade que já é inconveniente, já não existe mais, é uma decisão, mas isso vai trazer consequências, cedo ou tarde, professor. É tristeza, é uma tristeza de, eu não vou ter mais aquilo. Rapaz, você não vai ter mais aquilo, mas você vai ter outras coisas. E viver o presente eu acho que é o que mais falta pra gente, sabe, Isabela? A gente sempre tá pensando em se preparar para o que vai vir. Na verdade, a gente nunca sabe se vai vir, né? E as crianças, eu falo isso porque minha filha acabou de fazer 15 anos. E aí o computador mostra as fotos do dia que ela nasceu. E aí você olha e fala, caramba, será que eu aproveitei? E eu aproveitei. Meu pai fala pra mim, né? Eu trabalhei muito e não estive com vocês quando queria estar. Pelo menos faça isso. Eu tive, né, a bênção de poder estar com eles. Mas mesmo assim, quando a gente vê o tempo, fala, putz, eu podia ter aproveitado muito mais. Porque a gente tá sempre pensando no que vai ser, né? Rogério, eu tenho uma filha de 3 anos. Quando eu vejo as fotos dela de 1 ano, 2 anos atrás, eu já fico... não é possível. Mas o que isso significa? O nosso maior desafio, professor, é equilibrar objetivos pessoais e profissionais. Essa, inclusive, é a essência da produtividade sustentável.